Não olha lá para cima, não olha para cima, não olha para cima. Tá bom, vamos ver o que esse filme revela? Eu quero a verdade, mas você não aguenta a verdade. Essa é a frase típica que foi colocada no filme A Feel Good Man, que em português foi chamado de Questão de Honra com Tom Cruise. Pois é a frase que comanda a humanidade hoje. As pessoas não querem a verdade amarga. Elas querem uma mentira confortável. Isso, claro, é a massa, não é todo mundo, mas esse todo mundo é a pequena fração dentro da massa idiotizada que temos hoje, condicionada. É interessante que não tem nada a ver com classe social ou com nível universitário, né? E sim com a capacidade de querer fugir da realidade e acreditar em contos de fadas. Esse é o grande problema que nós temos hoje na humanidade, que eles são crentes. Temos pessoas crentes por todos os lados, até os que se dizem não crentes. Não, eu acredito na ciência, dizem eles. Pronto, acabou de ser um crente. É um adorador de tecnocratas, de cientismo, que é a religião hoje daqueles que dizem: acredite na ciência, não pense, não raciocine. Este livrinho, que é o que eles estão te dando agora, nesse livrinho tem toda a verdade. E você então engula o livrinho, não questione, porque senão você será punido. Você não pode ser outro a não ser um penitente que de joelhos se entrega ao sistema. Desculpa, mas é isso que está acontecendo. E a gente vê essas coisas o tempo todo com pessoas que eu fico chocada de não enxergarem nada e realmente viverem plugados no grande oráculo de Delfos eletrônico, ligado o tempo todo, liga lá a televisãozinha e diz: vamos ver o que está acontecendo, o que estão dizendo sobre a fraudemia, o que estão dizendo, e o que lá for dito, eles obedecem e não pensam. E discutem comigo, dizendo: você não sabe de nada. Aí eu pergunto: mas tudo que você sabe está baseado no quê? Isso que você está dizendo agora está baseado no quê? Porque saiu na TV. Marco Aurélio, o suposto escritor disso, que eu não acredito, mas o imperador de Roma em general, supostamente estoico, disse o seguinte: contra a nossa vontade, nossas almas estão isoladas da verdade, né? Se as pessoas querem encontrar a verdade, elas encontram. Vou aqui discutir com o Marco Aurélio, que com certeza esse pedacinho ficou sem sentido numa coisa que poderia ter um sentido maior. Então virou uma frase única que pode ficar sem sentido. Então essas almas estão desconectadas da verdade. Se elas estão assim, elas não crescem. Elas não são nutridas. Elas não se conectam com aquilo que somos realmente, que apenas a verdade é que nos expande como ser. A falta dela nos faz ser apenas uma mente animal com sentidos animais e com ações animalizadas. E hoje, junto com isso, a humanidade está ficando mundo de fantasia. Está muito fácil levar a humanidade para o metaverso, né? Para a noosfera totalmente dominada, porque a massa está completamente, desculpa o termo, mas é verdade, idiotizada e emburrecida ao longo do tempo em que nós estamos com a qualidade de informação a cada vez pior e dando apenas pão e circo para aqueles que desejam pão e circo, diversão. As pessoas não querem ouvir as verdades. E por isso nós estamos com um problema que esse filme mostra, embora com outra intenção. Eu tive que fazer um pouco da minha revolta uma introdução e eu vou continuar com ela, depois a gente entra no filme. Carl Jung diz: o Estado toma o lugar de Deus. As ditaduras socialistas são religiões.
E a escravidão do Estado é uma forma de culto. É aí que nós estamos de novo, né, na época de Jung, e agora de novo, só que desta vez não é regional, é mundial e de uma vez só. Por isso que o impacto é muito mais brutal do que já foi no passado. Uma das razões pelas quais temos dificuldade em perceber a verdade, em ver a realidade, tem a ver com o propósito da verdade. Então, se o propósito da verdade é fazer com que as pessoas reajam e que então saiam do estado de idiotacracia onde nós estamos, eu usei um termo diferente, mas é para você entender, e nos leve então para uma ação de tomar a realidade e o poder em nossas mãos, as pessoas não querem. Então elas preferem ficar nesse estado, fazendo de conta que alguém vai lhes salvar. Então a verdade não é desejada por si mesma, ela serve a um mestre superior. Isso significa que a verdade, ela só é desejada por aquele que atingiu um estado superior mental, que conecta a um nível maior de consciência. Esse é o herói. É aquele que enfrenta a realidade amarga e dura, toma as decisões corretas e caminha com o peito aberto, dizendo não, quando tem que dizer não. E esse é um problema que nós temos hoje, que nós não temos praticamente muitos heróis desse gênero. Então, o propósito da verdade está enraizado no propósito da própria vida, e isso, então, emenda com a frase de Carl Jung. Então, vamos para o filme, que é onde mostra coisas que nós vamos discutir. Então, Don't Look Up, Não Olhe para Cima, é um filme supostamente satírico, americano, de ficção científica, de 2021, escrito por e dirigido por Adam McKay. É estrelado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, sendo dois astrônomos que tentam alertar a humanidade sobre a aproximação de um cometa que destruirá a civilização humana. O cometa é uma analogia para as mudanças climáticas, é claro que é isso que eles querem que as massas entendam, né? E o filme é uma sátira da indiferença do governo e da mídia à crise climática. Essa frase foi muito legal, porque assim, a falácia da crise climática, né, que começou que ia gelar o mundo, primeiro eram os buracos do ozônio, depois o mundo ia congelar, aí não congelou, aí então o mundo vai derreter, aí não derreteu, então mudanças climáticas, né, que é a frase agora, então vai mudando dos 80, 90, 2000, eles vão mudando a cada 11 anos, eles vão com novas tendências, né? Tudo isso para causar o medo e levar as pessoas a acreditarem que tudo está perdido, que tudo caminha para um fim e que o número de pessoas no mundo é terrível, acima do que o planeta pode alcançar e que, portanto, somos uma praga que deve ser destruída. Daí que os filmes vêm sempre com a história das resenhas que eu mostrei nos últimos resenhas de filme que está no meu canal do YouTube, a história da luvinha do Thanos, Tikkun Olam, que é a questão de, então, a retificação, que é o reset mundial. Então, eles querem gerar um reset econômico, humano, e estão fazendo, com a ajuda da humanidade, que desumanamente não quer entender que eles estão sendo destruídos. Infelizmente, as pessoas acreditam. Aí vem um negócio desses, que nem um filme desses, que tem esses agentes do sistema, que são esses artistas, todos filhos e descendentes das linhagens sanguíneas dessa turma toda aí, né? Que são os donos do mundo, fazendo o quê? Mostrando que quem não acredita na ciência vai tomar um cometa na cabeça, né? Então, se você acreditar na ciência, então você não vai deixar a Terra, porque não vai se explodir, porque a ciência é verdadeira, se derem força para os cientistas. Cientista hoje é quem? Bill Gates, né? É o cientista maior da Terra hoje. Ele é
é infectologista, ele é médico, ele é especialista, climatologista. O cara se formou em todas as áreas do mundo. Portanto, a tecnocracia hoje coloca no lugar qualquer um, qualquer Zé, Mané, que faça parte da linhagem sanguínea e que transmita a mensagem. Não precisa ser linhagem sanguínea, na verdade, um Zé Mané mesmo serve, desde que seja um vendido ao sistema. Então você tem toda essa questão hoje de dizerem que o que eles querem e os que não acreditam, a palavra acreditar já é fé pura. Ciência não pode ser credo. Ciência não pode ser acredite. Ciência nunca é acredite. Ciência é discussão baseada em parâmetros, em pontos de vista, em formatação de um estudo, bases da formatação, de acordo com aqueles aspectos, se pode concluir que, mas se você tomar sobre outros aspectos, você pode concluir outra coisa. Então, ciência não é credo. E nunca poderia ser. Portanto, tudo que está sendo usado hoje é anti-científico. E se coloca na cabeça das pessoas como se fosse ciência. E as pessoas falam, acredito na ciência. Aí tem vontade de... Quem fala essa frase? Porque será que tem saído um cérebro desses que não sabe nem o que é ciência? Aliás, hoje em dia até tem uma grande gama de médicos que, por exemplo, sabem que é um absurdo tudo o que está acontecendo hoje e se calam. Como eu tive experiência de encontrar, né, médicos que sabem da verdade e vendem a mentira para se manter na boa. Só que o mundo vai para aquele lugar se eles continuarem querendo manter a mentira. Ai, é uma burrice astronômica. Então você tem os que não são só médicos, de todas as áreas do conhecimento, que outro dia encontrei uma farmacêutica que ela disse que tomou as duas picadas e estava já com o dedímero dela, dímero D altíssimo, e a pessoa pode morrer. E aí ela me pergunta, aí eu lhe digo a resposta certa e ela se assusta e diz que eu estou assustando ela. Eu falei, bom, então, o que eu posso dizer? Então morra, né? Porque se a pessoa não quer tomar atitude frente à besteira que fez, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Mas dá para consertar? De certa forma dá. Então o que eu quero dizer para vocês, este filme que tem esse elenco tão bonitinho, de atores tão simpatiquinhos, até a Cate Blanchett está lá, fazendo um papel sempre magistral, porque ela é uma grande atriz, de uma repórter do canal de televisão, que só quer que digam aquilo que a ela foi dito que é o que deve ser dito, né? A Meryl Streep, que é uma presidenta, como diz a nossa ex-presidenta, que é completamente vendida ao sistema e débil mental. A verdade é que todos os presidentes e primeiros ministros, eles são débeis mentais. O que acontece é que eles servem ao sistema, eles não decidem nada, eles não pensam nada, eles são robôs e recebem a informação e a eles é dito o que eles devem fazer. Todos os que estão em cargos importantes é a mesma coisa. Alguns se acham extremamente inteligentes, mas eles são apenas robôs que recebem os inputs e repetem aquilo que lhe passam. Ponto. Então, quando você vê um filminho desse que você não dá para rir, porque não dá, onde você vê eles estão tirando o sarro daquilo que é o oposto. Então, nós trabalhamos no mundo dos opostos, uma realidade dos opostos. O que é certo virou errado, e o que é errado virou o certo do novo normal. Né? Eu estou meio revoltada, você já percebeu, né? Mas é que cansa, cansa um mundo de idiotas. Caramba! E aí? Né? Então, voltando a esse filminho simpático, produzido pela Hyperobject Industries e a Bluegrass Films, o filme foi anunciado em novembro de 2019, vendido pela Paramount Pictures para a Netflix vários meses depois.
As filmagens estavam inicialmente programadas para começar em abril de 2020, em todo o estado de Massachusetts, mas foi adiada até novembro devido à pandemia em curso. Então durou até fevereiro de 2021. Lawrence se tornou o primeiro membro do elenco a se juntar com o DiCaprio, assinando depois de suas discussões com McKay sobre os ajustes no roteiro. O resto do elenco foi adicionado até 2020. Então, Don't Look Up, Não Olhe para Cima, começou um lançamento limitado em 10 de dezembro de 2021, antes de ser transmitido na Netflix, porque primeiro foi para o cinema, depois foi para a Netflix, dia 24 de dezembro de 2021, para te dar um presente de Natal. Esse era o Cometa do Natal. É o Cometa do Messias, você tem que entender já isso, vou te mostrar uma imagem que você vai entender. Então recebeu críticas mistas dos críticos que nunca sabem nada, e são agentes do sistema, 99% eles não sabem nada, né? Ou então eles são agentes do sistema e repetem o novo normal para ficarem bem na faixa, que elogiaram o elenco. Bom, o elenco é elogiável mesmo, né? Mas se dividiram quanto aos méritos da sátira. Alguns acharam hábil, enquanto outros o criticaram como presunçoso e desajeitado. Mesmo assim, o filme foi eleito um dos 10 melhores filmes de 2021 pelo Board Review e o American Film Institute. Recebeu 4 indicações no 79º Golden Globe Awards, incluindo o melhor filme, musical ou comédia, e no 27º Critics' Choice Awards, incluindo o melhor filme. Fala sério, né? Então, Don't Look Up, essa coisinha aqui do Leonardo DiCaprio, conseguiu uma audiência, o score da audiência de 77% de aprovação e só 55% de tomatometer, né? Aí você tem uma fotinha aqui muito interessante de um website chamado Wired, né? E fala que Don't Look Up mostra claramente a frustração de ser um cientista. Realmente, os verdadeiros cientistas, de verdade, que não são esses que estão na mídia, estão frustrados, porque a verdade, que não é essa que está na mídia, e não é essa que o filme quer mostrar, que é o contrário, esses estão frustrados. Mas existe toda aquela turma que está ganhando dinheiro para falar mentiras, ou então não tem coragem de falar a verdade para ficar bem na faixa e continuar na sua vidinha medíocre até que morra, porque é o que vai acontecer se nós não fizermos nada a respeito. Então aqui eles estão querendo dizer que os cientistas que estão falando o cometa vai cair é que estão frustrados, né? Sendo que na verdade eles estão querendo dizer que o aquecimento global, mudança climática é verdade e as pessoas não estão acreditando nisso. Então daqui para frente você tem que comer só gafanhoto, deixar as vaquinhas para os donos do mundo comerem, porque você não pode mais comer vaquinha e você não pode comer mais nada, e eles podem soltar foguetes à vontade, porque isso não polui, claro, os foguetes não poluem, eles podem fazer testes à vontade, soltar tudo que eles quiserem de foguete e ficarem de avião para cá e para lá, fazendo reunião e jatinhos, e eles podem, enquanto você não pode mais nem soltar pum, porque dá o problema de aquecimento global, né? Hoje eu tô atacada. É que é tão ridículo. E as pessoas não se tocam disso. Ai. Bom, então, esse filme foi feito para quem quer se tornar um idiota. E as pessoas estão querendo que eu faça resenha e perguntando, porque as pessoas querem saber se tem, por acaso, um cometa vindo. Depois de tudo isso, as pessoas estão realmente mais interessadas em saber se tem ou não tem um cometa que vai, o cometa chupão, como é que chama lá? Que vai comer o planeta. Ai, gente, eles são capazes de tão terríveis que são esses donos do mundo, de criarem coisas, simulações como essas. Não tenha dúvida disso, né? Então aí diz assim, é quase relevante que esse seja o pior filme de McKay até então, porque é algo muito mais enlouquecedor sobre a promessa, o potencial e a importância de Não Olhe para Cima, que impõe a si mesmo. É claro que isso
O filme, ele diz assim, né, nessa resenha, é sobre o aquecimento global e como não estamos fazendo o suficiente a respeito. Uma premissa engraçada para uma comédia repleta de estrelas com interesses perturbadores. Ou seja, os políticos ali no filme mostram que eles só querem ganhar dinheiro. Bom, eles jogam umas pequenas verdades com um monte de mentiras, né, para poder colar. Mas McKay encheu essa parábola com ar quente, querendo que nos maravilhemos e depois nos engasguemos com suas piadas medíocres. Bom, o ponto-chave que está aqui é o quê? As pessoas do mundo com dissonância cognitiva não conseguem saber o que é verdade e mentira. Já fiz um discurso revoltado, introdutório a respeito, que por mais que se dê a eles um banco de dados grande, as pessoas falam assim, eu não vejo vídeo maior do que 8, 10 minutos, né? Então, uma pessoa que não quer ver um vídeo com 8 mais do que 10 minutos, tem um cérebro de ostra, né? Não tem o que fazer, porque essa pessoa não quer conhecimento e transformação da mente, ela só quer uma coisinha aí, e qualquer coisa se pode enfiar numa cabecinha dessas com 8, 10 minutos, que é o que acontece com ela. A ignorância do povo, então, né, a incapacidade de determinar o que é verdade e o que é mentira, leva à crença. Então, eles acreditam em qualquer coisa. Esse religiosismo do cometa cai, que é uma beleza, né? Porque estão levando tudo a crer que então o Messias vai chegar. E essa coisa toda do script que vários grupos religiosos conduzem por debaixo do pano em frente às pessoas, ficam dizendo essa história de Messias que vai vir para justificar então o final dos tempos como algo que não tem ninguém articulando. Não tem ninguém fazendo de propósito, é tudo natural, porque foi escrito e é como deveria ser. Então, quando as cabeças estão desse jeito, não tem como salvar, né? Aí você tem lá, quando eles anunciam o cometinha no filme, né? A Jennifer Lawrence está lá, ela coloca os 2 quadradinhos, marcando um ponto central. E quando você olha o símbolo do meu curso, o Messias Secreto, exatamente, eu usei esse símbolo, porque esse é um símbolo messiânico. Então, quando coloco mostrando a ciência do cometa, e ela vai mostrando o cometa passando e a rota do cometa, vai colocando o símbolo messiânico clássico, né? Não preciso mencionar a religião, e o ponto central, que é exatamente um símbolo clássico da religião, que é uma vertente messiânica que propaga essas coisas e escreveu ao longo do tempo essas historinhas. Então, quando eu vi, obviamente, essa parte, eu falei, atrás sempre está a história messiânica, então, ao final dos tempos, o Apocalipse 13, que significa a vinda do Messias, e o símbolo está lá, tão claro para quem tem olhos, quem não tem olhos não vê nada. Então, o que eu posso dizer, as pessoas têm essa coisa da psicose atrativa pelo padrão do medo, e elas dizem, não, mas eu não quero nada de terror, não, mas cadê, né? Então, quando você põe uma coisa bonita para ver, um trabalho que tem que usar o cérebro, não quer ver, mas quando você fala em terror, né, horrores, ponto, aumenta a visualização, que é uma coisa típica que mostra que o medo é um atrator universal, que a psicose de massa é uma coisa desejada e que funciona. Então, esses políticos pagos pela tecnocracia, que colocaram a religião do cientismo como a nova religião do mundo, dão certo, porque eles estão jogando os mecanismos que o povo cai, que é uma beleza, né? Então, vou ler uma coisa que é muito mais relevante do que o filme, é um trechozinho sobre essa questão do totalitarismo que está se implantando agora, e a humanidade está permitindo com toda a sua força e desejo que se manifeste, ou então, se não é o seu desejo, é o seu estado de não fazer nada para ficar bem na faixa, né? Então, Alexander Solzhenitsyn, do livro Arquipélago Gulag, diz: e a mentira, de fato,
nos afastou tanto de uma sociedade normal que você nem consegue se orientar mais em sua névoa densa e cinza. Nem mesmo um pilar pode ser visto. Mentir sempre foi usado para fins políticos. Mentiras encobrem a corrupção, erros passados e motivos ocultos, e são um ingrediente essencial na campanha política. Às vezes, porém, as mentiras políticas assumem uma forma muito mais sinistra. As mentiras abrangem tudo, abrangem todos os aspectos da vida e infectam todos os cantos da sociedade. Essa ocorrência é um sinal de que o totalitarismo pode estar crescendo, pois, como observou a filósofa política Hannah Arendt, o totalitarismo, em sua essência, é uma tentativa de transformar a realidade em ficção. Grande frase. Então, para que o totalitarismo se torne aquilo que já está se tornando, e essa nova ordem mundial assuma o planeta com toda a sua força, tem que ter, primeiro, uma hegemonia. Isso é obtido com o apoio da população, coisa que também está acontecendo. E a população apoia porque ela aceita a ficção, a mentira confortável no lugar de uma verdade dolorosa, incômoda. Então, você vê todo mundo no mundo de ficção hoje. Você fala uma coisa, eles escapam para a banalidade, para o nada absoluto e restritamente absoluto, né? De nada, absolutamente nada. Então, hoje você só fala banalidades, porque se você for falar alguma coisa de conteúdo, as pessoas viram e saem. Claro que tem um grupo diferente, que são aqueles que acompanham o meu canal, mas veja bem, 84 mil pessoas, frente a canais que têm milhões, do nada absoluto, elevado à 37ª elevação. E dessa grande mentira, escorria uma torrente de pequenas mentiras sem fim. Referindo-se nesse caso, né, Alexander está se referindo à Rússia comunista, mas isso serve para tudo, né? Então, Alexander Solzhenitsyn diz: em nosso país, a mentira se tornou não apenas uma categoria moral, mas um pilar do Estado. Toda vez que algo vai ser destruído, é a mentira que corrói, é a mentira que destrói, porque as pessoas perdem a noção de tudo e são dominadas facilmente. Então ele diz: quando um sistema político repousa sob um leito de mentiras, o que pode ser feito para reverter a maré em direção à verdade e à liberdade? Quando o Estado se torna totalitário, os indivíduos que vivem nessas sociedades não são apenas suas vítimas, eles os permitiram agir assim. Todos os regimes totalitários do século XX subiram ao poder em meio a aplausos estrondosos, enquanto muitos cidadãos clamavam abertamente pelo controle brutal que define essa forma de governo. Sem o apoio e a obediência da massa, a grande minoria da classe dominante seria apenas tigres de papel. A responsabilidade pela opressão, sofrimento e perda de vidas que surgem na esteira do totalitarismo, portanto, não pode ser atribuída exclusivamente a políticos e burocratas. Grande parte da responsabilidade deve recair sobre os cidadãos que apoiam essa forma de governo, ou então não farão nada para resistir. Václav Havel explica em seu livro O Poder da Falta de Poder, The Power of Powerless. Obviamente, há algo nos seres humanos que respondem a esse sistema tão positivamente, né? Ao sistema totalitário. Os seres humanos são compelidos a viver na mentira, mas só podem ser compelidos a isso porque são de fato capazes de viver dessa maneira. Portanto, o sistema não apenas aliena a humanidade, mas ao mesmo tempo a humanidade alienada apoia esse sistema como seu próprio plano mestre involuntário, como uma imagem degenerada de sua própria degeneração, como um registro do próprio fracasso das pessoas como indivíduos.
Então a questão é, quando você vê um filme como esse, ou as pessoas veem, você não, né? Mas as pessoas veem um filme como esse e ainda perguntam se está só sendo falado sobre aquecimento global e se o filme fez uma sátira de uma coisa séria e está falando mal só dos políticos e não dos cientistas. As pessoas não entenderam que é tudo um mesmo pacote de mentiras. E elas não vão entender realmente de onde saiu esse monte de blá blá blá. E que não tem graça nenhuma ver um filme desse, a não ser dar uma grande tristeza para uma pessoa como eu, e como meus alunos, e como aqueles que são capazes de discernir essas grandes manipulações, e ficar com a alma triste, sim, porque, como disse aí o Vaclav, tudo que está acontecendo porque as pessoas estão permitindo. A pergunta é por que alguém quer permitir que tirem tudo de você? A sua liberdade, a sua casa, a sua comida, os seus bens, a sua vida como um todo? A troco de quê? De uma fé em terceiros que estão tirando tudo de você. E você ainda, você não, tá bom? Você não. Mas as pessoas estão apoiando. Onde é que está a mente humana numa situação como essa? Então, você que está me ouvindo aqui reclamando, porque com toda a razão eu tenho de reclamar, e você entendeu e entende e me acompanha faz tempo, e já sabe dessas mentiras todas, vamos fazer algo a respeito. Vamos falar sim para as pessoas o que está acontecendo. E no meio dessas, a quem estamos falando, algumas vão se assustar, como o caso que eu falei, mas te assusta e acorda, e quem sabe não morra porque acordou, e se assusta, então faz alguma coisa a respeito, e vai falando mais para mais pessoas. Muitos vão virar as costas para você, mas e aí? Eles já estão sem nada dentro mesmo, não tem mais ninguém dentro do cérebro deles. Então vamos resgatar aqueles a quem podemos resgatar. Vamos fazer alguma coisa a respeito. Aliás, mais do que alguma coisa. Mas para isso você tem que se instruir. Você tem que conhecer a verdade, os dados, para poder dialogar e vencer a estupidez do estúpido, porque o estúpido se acha extremamente competente. Na fé, nunca na razão. Portanto, você tem que usar a razão. E a razão só é construída com conhecimento e expansão da mente. Ok? Fica aqui meu recado para você. Um abraço e até mais.